dos pilares da mediunidade, né? Na verdade, assim, a gente vai tentar falar de uma maneira simples, né? De um assunto muito complexo. Então, eu vou colocar para vocês algumas coisas que são extremamente importantes, mas com uma linguagem bem simples, para ficar mais fácil vocês identificarem como tudo isso acontece no seu dia a dia. Como é que a mediunidade está acontecendo no seu dia a dia e você não se dá conta. Então é disso que a gente vai falar nesse curso, um curso de uma média de 1 hora e meia mais ou menos, que você vai conseguir se perceber muito mais daqui em diante, tá bom? Então, para a gente conseguir falar um pouquinho da mediunidade, eu preciso explicar uma coisa que é muito importante, tá? Que são os nossos corpos sutis. Sem entender isso, fica muito difícil compreender como é que essa questão da mediunidade ela se dá na gente. Por quê? Porque isso aqui é a gente, né? É o nosso corpo, é a nossa composição, é como a gente é formado. E para que a gente possa entender a mediunidade que existe na gente, a gente precisa se conhecer, né? Então, por isso, eu vou falar um pouquinho desses corpos sutis, né? Que a gente chama dos nossos 7 corpos. Então, vamos lá. Aqui a gente está explicando, são os nossos 7 corpos. Então, os 4 corpos inferiores, daqui o 7, o 6, o 5 e o 4, é o que a gente chama de quaternário inferior, tá? Isso já está na matéria. E o corpo número 3, 2 e 1 é o que a gente chama de tríade superior. Então, isso é a nossa parte luz, tá? Então, nós estamos aí dividido numa parte de luz e a outra parte que já está na matéria, tá? Eu vou explicar um por um, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá. Ó, o corpo número 7 é o nosso corpo físico, né? Então é essa caixa, né, de músculo, de ossos, cartilagens, tecidos, enfim, é essa parte que a gente vê, que a gente pode tocar, tá? Então esse é mais fácil de entender, é só uma caixa de ossos e de tecidos, ok? O corpo número 6, que é o duplo etérico. O corpo duplo etérico, ele é o corpo que anima o nosso corpo físico. É nele onde ficam os nossos chakras, certo? Então, tudo que acontece antes do corpo número 6, ele vai ser transferido para o corpo número 6, através do chakra, ele vai animar o nosso corpo físico, correto? Nós vamos agora passar para o corpo número 5, que é o que a gente chama de corpo astral. Esse corpo é o corpo onde ficam registradas todas as nossas emoções, tá? Então, tudo que acontece na nossa vida, que fica gravado no emocional, ele fica registrado nesse corpo número 5, tá? Então, tudo o que acontece, de bom ou de ruim, que marca você emocionalmente, tá? Ele fica registrado nesse corpo astral, tá? Então, é exatamente ali, o corpo onde estão registradas todas as emoções. Quando eu falo em todas as emoções, a gente vai falar também desta vida ou de outra vida, ok? Então, todas as nossas emoções têm um registro que está ali no corpo número 5, no nosso corpo astral. O próximo corpo é o corpo mental inferior, é esse corpo aqui, o corpo número 4, que é onde está a nossa racionalidade, ok? Então, tudo que a gente tem de racional é nesse corpo número 4, que ele tem esse corpo ovalado, então ele já não tem o nosso formato, é o corpo dos nossos pensamentos, tá? É onde começa a se formar o nosso ego. O que quer dizer isso? A nossa individualidade, tá? Quando a gente começa a deixar o todo e partir para o individual. Então, por isso daqui do 4 até o 7 é que a gente diz que é ao quaternário inferior, que a gente fala que já está na matéria, ok? Então, é onde ficam todas as o nosso racional, nosso raciocínio, enfim, e aí onde tem a formação do ego. Agora a gente vai chegar lá, vamos passar já para a nossa tríade superior, tá? A tríade superior, tá, começa a partir do corpo número 3, que é o que a gente chama de corpo, o mental superior, ok?
Ele é o responsável pela nossa encarnação hoje. Tudo o que a gente precisa, absolutamente tudo, tá nesse corpo número 3. Quando alguém fala para você assim, se você tem um problema, né? Olha, se você tem um problema, as respostas estão todas dentro de você, tá tudo aí dentro. É porque tá de verdade nesse corpo número 3, né? É um corpo de luz que habita dentro da gente, tá? É onde está o nosso sentir, é onde está já a nossa essência divina já começa a se instalar ali. Então tudo, quando você vem para essa encarnação, você resolve nascer numa família, você resolve passar por determinada situação, você precisa ter um aspecto físico assim ou de uma outra maneira, enfim, alto, baixo, tudo isso tem os porquês de tudo isso estão instalados nesse corpo número 3, tá? Então todas as respostas de fato estão dentro de você. Agora nós vamos passar para o corpo número 2. O corpo número 2 é o que a gente chama de búdico, tá? É o corpo responsável por todos os registros de todas as nossas encarnações. Então, sabe quando você tem uma sensação de déjà vu? Uma sensação de, nossa, já vivi isso, que é bem rápido, né? Você tem um breve acesso a esse corpo número 2, né? E aí você tenta de novo pensar, mas caramba, eu queria tentar lembrar de novo, queria voltar na sensação e não consegue, né? Não consegue porque isso é algo que você teve um breve acesso nesse corpo número 2, mas você não precisa trazer isso para trabalhar. Não é necessário que você traga isso para essa encarnação. Então, quando você foi fazer a construção do seu corpo, você de fato não trouxe esse pedaço da sua experiência, então ele fica lá. Então todos os registros de tudo aquilo que você já viveu tá lá no corpo búdico, nesse corpo número 2. O próximo corpo é o Atma. O Atma é a nossa centelha divina, né? É a luz, é Deus dentro da gente, tá? Então o Deus, ele não está fora, ele está dentro de nós. Agora eu vou explicar um pouquinho no movimento ao contrário, tá? Para que fique um pouco mais fácil a compreensão. Vou repetir um pouquinho para vocês conseguirem entender, inclusive, como é que a gente consegue materializar as coisas na nossa vida, tá? No nosso dia a dia, né? Que essa é a proposta desse curso. Então vamos voltar lá. O corpo número 1, que é o Atma, é o corpo, a nossa centelha divina, é Deus dentro de nós. Corpo número 2, todos os registros de todas as encarnações. Quando a gente resolve reencarnar, por um motivo, enfim, é um estudo mais aprofundado, mas quando a gente resolve reencarnar, a gente vai trazer algumas situações para a gente elaborar nessa vida. E aí muitos vão perguntar assim, mas por que a gente não lembra de tudo? Por que a gente traz só algumas coisas? E aí eu vou falar para vocês. Se nessa vida a gente tem dificuldade de elaborar alguma coisa que aconteceu na nossa infância, né? Alguém que deixou a gente triste, que magoou a gente, e a gente não consegue se livrar desse sentimento. Você imagina como seria se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez e de tudo que a gente já passou? Seria complicado. Então, é a própria essência, né? A própria energia de vida nos protegendo para que a gente possa ir elaborando as questões mais importantes, tá? Então, por isso, do corpo número 2, quando a gente resolve encarnar, a gente transfere para o corpo número 3 só as informações que a gente vai precisar elaborar nessa vida, ok? Então, quando você traz para o corpo número 3, a gente está aqui na tríade superior ainda. Você vai, como eu já disse, colocar tudo que você vai precisar. A família que vai nascer, o corpo que vai nascer, o que você vai desenrolar naquela vida, né? Então, em determinado momento da vida, starta um processo que é para você poder lidar com aquilo, quando você já está mais preparado. Certo? Então isso, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Quando a gente está preparado para receber, a gente recebe. Quando a gente precisa perder alguma coisa, a gente perde para conseguir entender um outro processo. Então, tudo isso a gente vai orquestrar nesse corpo número 3. Certo? Esse corpo aqui, gente,
é muito interessante. Então, quando a gente reza, tá? Quando a gente pede para Deus, né? Meu Deus, o que que eu faço? Quando a gente já não tem mais como racionalizar, como ficar pensando naquele problema e querendo entender ele a partir da nossa razão, a gente entrega. E a gente, com todo o nosso coração, né? Independente da razão, independente do que os outros vão pensar, que a gente vai lá e reza. Meu Deus, o que que eu faço? Me ajuda. É para esse corpo que a gente está rezando. É para esse pedacinho que tem todas as respostas. Então, não é para nada lá fora, tá? Não que não existam energias externas que estão para nos ajudar, mas a resposta tá aqui, ó, tá nesse corpo que tem tudo que você precisa para essa encarnação. Não vamos esquecer disso, ok? A gente vai falar mais disso, mas eu quero que vocês marquem isso bem na cabeça. A partir do corpo número 3, quando você já sabe tudo o que você vai precisar, você passa para o corpo número 4, que é o corpo racional, né? O pensamento. A partir desse pensamento, então, o corpo número 4, ele funciona como se fosse o arquiteto, né? Ele vai fazer o projeto, sabendo o que precisa, ele vai orquestrar, ele vai pensar no projeto para construir um corpo daquela maneira. Então, aqui é onde começa a construção. Por isso que a gente fala que daqui para baixo, do quarto para baixo, é onde já vem para o plano físico, tá? No plano dos pensamentos. Então, ok. Aqui também é onde começa a nossa divisão, tá? Quando a gente deixa de fazer parte só do todo da luz e passa a trabalhar a nossa individualidade, a nossa racionalidade. Então, toda a nossa parte racional, né, tá nesse corpo número 4, né? Os nossos pensamentos, eles não são físicos, eles não estão aqui que você possa pegar. Ele está no mundo dos pensamentos. Ele tem uma frequência vibratória da racionalidade, ok? Nesse corpo aqui, quando a gente começa a se dividir, é onde fica o ego, né? E o ego não necessariamente é uma coisa ruim. Ele só é ruim quando você tem um ego muito exaltado, onde só você presta, ou tudo que é só para você, e aí você não consegue se dividir com a coletividade. Mas o ego, ele tem também a função de te proteger, né? Da sua individualidade, o seu pensamento, né? Quem é que toma conta de você, né? Nesse plano físico, né? É você mesmo. Então, tá aqui. Ele tá aí para te ajudar. A gente só tem que entender qual é o limite aí entre ficar sozinho, ser o egoísta, né? Ou usar o ego a seu favor, tá? Então, aí tá o corpo número 4 e as importâncias dele. Depois do corpo número 4 ter arquitetado tudo, ele constrói e ajuda na construção do corpo número 5, que é o corpo das emoções, o corpo astral. Tá? Esse corpo número 5, onde ficam gravadas todas as emoções, tudo que você vai precisar, tá? Para passar nessa vida. Ele é o corpo que tem a emoção ou acelerada ou menos acelerada, enfim, quando você vai se construindo, ele está perfeito, a partir de uma ordem perfeita. E aí a gente já tem todos os nossos registros de memória a partir dessa construção, ok? Vamos falar mais disso um pouquinho. Tudo que você vive nesta vida ou em outras vidas ficam gravadas nesse corpo número 5. Por quê? São emoções. Mas vamos falar só dessa vida. Quando a gente fala de inconsciente, a gente está um pouco falando desse corpo número 5. Só que a maioria das pessoas está tentando resolver as questões emocionais a partir do racional. Só que tá num corpo, o outro tá no outro. Então você não consegue, em muitos casos, resolver uma questão emocional a partir de só uma orientação mental. Então, por isso, muitas situações acontecem de pessoas que ficam por muito tempo pensando, tentando compreender um processo com o racional e não conseguem.
Porque está em outro corpo. É a partir do sentir, é a partir da energia, da modificação do sentir é que você vai conseguir fazer a transformação. Fica um pouco difícil pensar dessa maneira, né? Quando a gente fala assim, mas aqui a gente pode começar a pensar em como é que você... Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Muitas pessoas fumam. Racionalmente, as pessoas que fumam sabem que fumar não é bom. Ela já sabe. Na razão dela, ela já tem todas as explicações. Ela já foi muitas vezes em médico, ela já viu palestras, né? Eu mesma já tive a oportunidade de lidar com situações dessas em tratamentos terapêuticos, onde as pessoas falam, mas eu já sei dos perigos, mas eu não consigo mudar, né? Então, aí é um exemplo claro de que saber com a razão não modifica o padrão emocional que te leva a determinado comportamento. Você precisa trabalhar no corpo das emoções, no corpo número 5. E aí que está a grande dificuldade de muita gente. Nós vamos chegar lá, vocês vão me entender muito bem. Então agora, depois que foi construído o corpo número 4, o corpo número 5, né, vai ser tudo transferido, tanto o pensamento quanto as emoções, para o nosso corpo número 6, que é o duplo etérico. Através do duplo etérico, onde tem os chakras, né? E a gente sempre fala dos principais chakras, que são os sete, mas o nosso corpo inteiro é feito de chakras, né? De vórtices de energia que transfere as informações para o nosso corpo físico. Então, é assim, ó. Lembra do filme O Segredo, né? Que muito se falava, que era penso, sinto e realizo. Penso, sinto, materializo. Penso, sinto, transfiro para o corpo que anima o corpo físico e aqui começa a materialização do seu corpo físico, de acordo com o seu projeto de vida, que está aqui, ó, o corpo número 3. Então, comecem a perceber que tudo isso está dentro de você. Isso não está separado de você. Está junto de você. Então, a sua energia. Então, nesse corpo número 6, eu quero falar uma coisa, mas que eu acabei esquecendo. No corpo número 6, é um corpo igualzinho ao nosso corpo físico. Portanto, se nós temos fígado, baço, rim, coração, cérebro, glândulas, aqui no corpo número 6, também tem tudo isso. Então, é o duplo etérico, né, o nosso fantasminha, que nós temos tudo. Então, a gente tem um duplo etérico ali do fígado, do cérebro, das veias, do sistema nervoso central, de tudo que tem aqui na gente, existe um duplo etérico, tá? Tá lá. Então, tudo que a gente pensa, sente, transfere, constrói e anima o corpo físico. Quando a gente morre, esse corpo aqui, que é o 7, o físico, e esse corpo número 6, eles deixam de existir, tá? O físico e o corpo número 6, eles ficam na matéria, né? Aí eu vou contar uma coisa interessante para vocês, que eu achei muito legal quando eu soube disso. É por isso que quando morre, tem o tempo antes de ou enterrar ou cremar. Isso é uma lei universal. Todos os povos, desde que se entende por gente, né, numa questão de intuição, né, ou de sabedoria milenar, né, e aí tem bastante discussão para isso, sabe-se que é importante esperar antes de enterrar. Para quê? Para que esse corpo aqui possa se desligar completamente daqui e daqui. Então ele se solta, deixando a nossa parte espiritual ir embora, ok? Então basicamente é isso, tá? Então eu expliquei para ficar claro, daqui para cá e ali daqui para cá, para vocês entenderem como é a materialização de um corpo ou a materialização
de tudo. Tudo segue uma mesma ordem, bom? Agora a gente vai falar de uma outra coisa. Explicando isso, eu quero, para a gente entender um pouco essa questão da mediunidade, a gente vai falar de uma coisa, que é, todos nós somos médiums. Muita gente deve falar assim, mas como assim? Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não, sei lá, não tenho sensibilidade nenhuma, não tenho mediunidade. Eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas num curso desse, né, querendo entender um pouco isso, já devem ter pensado nisso, possivelmente. Bom, eu vou contar a minha história, não sei se é exatamente a sua. Para mim, ser médium era ir num centro e receber uma entidade, né? Ou ver as coisas, ou escutar claramente alguma coisa. Partindo desse princípio, eu não via nada, não escutava nada, não recebia o caboclo lá no centro espírita, ou qualquer outra entidade. Então, eu não sou médium, certo? É isso que eu acreditava. E eu acho que muita gente acredita assim. E aí, com os meus estudos, então partindo daí, eu segui um outro caminho, enfim. E comecei a estudar mais esse mundo da energia. E eu descobri, na verdade é uma coisa básica, mas que às vezes a gente não consegue concatenar as ideias, né? Organizar, entender que isso e isso, se a gente juntar, dá uma coisa só. E aí, eu fui entendendo nesses estudos que assim, ó, o planeta, nosso planeta Terra, e não só o planeta Terra, eu vou falar dele para ficar mais fácil a compreensão, né? A gente, o planeta, ele tem uma energia eletromagnética que roda em volta do planeta. Então, é um campo de energia que envolve todo o planeta. Esse campo de energia que envolve, então, dentro do planeta, existe uma energia telúrica, tá? Uma energia que fica dentro do planeta. Fora do planeta, existe uma energia mais sutil, certo? Mais elétrica. Fora do planeta, por aqui passa, estão vendo essas setinhas? O eletromagnetismo. Então, tudo que está no nosso planeta é eletromagnético. Vai ficar mais fácil. Dentro do planeta, magnetismo. Fora do planeta elétrico. Somos seres eletromagnéticos. Todos nós aqui, ó, somos seres eletromagnéticos. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que está no físico tem magnetismo para estar aqui encarnado. Para estar aqui, a gente precisa de magnetismo. Então, tudo que está, todos os seres que estão no planeta, independente de ser humano ou os bichos, enfim, tem magnetismo. As plantas, tudo que está vivo tem magnetismo, tá? E o que tecnicamente não está vivo é só elétrico. Você deve estar falando, nossa Andressa, mas o que você está falando com isso? Eu estou querendo dizer, quando a gente está vivo, a gente tem magnetismo. E que quando a gente morre, o espírito, ele é somente elétrico. Então, quando a gente desencarna, fica aquela parte magnética aqui na Terra. A gente não falou lá do corpo que morre, o que fica na Terra. Fica essa parte magnética e aí fica só a parte elétrica, só o espírito, só o que está fora da matéria. Aí você deve estar pensando que eu estou ficando maluca. Então vamos mais para frente um pouquinho. O mundo invisível. Então, se a gente está falando que tudo que é espírito é elétrico, eu estou aqui falando para vocês que o nosso cérebro, isso aqui são os neurônios, né? E aqui, ó, essas são as sinapses que tem no nosso cérebro. As sinapses, elas são todas elétricas, né? Não precisa encostar um neurônio com o outro. Eles se aproximam e um passa uma informação elétrica para o outro. O que eu quero dizer com isso? Se o espírito é elétrico e se essa sinapse é elétrica,
aqui a gente tem a influência da nossa parte espiritual, certo? Então, voltando um pouquinho no que eu quis dizer, é que o espírito elétrico junta com o que é magnético, né, da Terra. Então, nós somos seres que estamos entre o eletro e o magnético. Então, nós estamos no meio. Então, nós estamos mediando isso. Então, todos nós somos médiums. Tá? Estamos entre o espírito e a matéria. Entre só o espírito e só a matéria. Estamos no meio. Somos médiums. Receber um caboclo é só um tipo de mediunidade, né? Não é um único tipo. E aí nesses estudos eu descobri que eu também sou médium. Você também é médium. A gente só precisa identificar qual é a nossa principal maneira de perceber, de sensibilizar, né? De sentir como as energias que estão em volta estão influenciando a nossa vida, tá? Como é que tudo isso acontece. E agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais no processo da mediunidade e da espiritualidade, né? Desse mundo invisível que a gente está falando. Então, só para a gente entender, se o espírito é elétrico, tá? O meu espírito é elétrico, então passa todas as informações lá do corpo, do nosso corpo mental superior, do nosso corpo mental racional, do nosso corpo do sentir, tá? Para o duplo etérico, enfim, aquelas informações elétricas, elas passam por aqui, certo? E aí dão todas as informações, então o nossa parte Deus, a nossa parte espiritual passa as informações. Mas se o meu espírito é elétrico, o outro espírito é elétrico. Todos os espíritos são elétricos. Os encarnados e os desencarnados. Tá? Então, essa influência que está passando por aqui, ela é elétrico, né? E eletricidade não precisa seguir um caminho. Quando você enfia o dedo na tomada, não começa o choque aqui e aí ele vai andando pelo corpo. Ele é elétrico, e na hora o choque é em tudo, né? Então, se isso aqui é elétrico e o outro espírito também é elétrico, pode haver influência nessa eletricidade de um terceiro? Eu diria que mais do que pode, é inevitável já que o mundo espiritual é elétrico, certo? Então, a gente está sofrendo influência desse mundo invisível a todo o tempo. Não tem como fugir disso, né? Então, já que você reza para você, né? Aquele pedaço. Mas a gente não falou que existem outros espíritos que nos auxiliam também. E como é que eles passam essa mensagem para a gente? Através de uma eletricidade, né? Essa eletricidade é como a gente vai conseguir captar as energias. E aí nós vamos chegar num ponto importante agora, tá? Quem é que pode estar influenciando a gente, né? Porque, acreditando ou não, você tá sob a influência ou do seu amparador ou do seu obsessor. Não tem jeito, a gente tá nessa influência, porque é eletricidade. E a gente vai estar perto de quê? Como é que a gente que não sabe ver com toda a clarividência? Porque também existe uma diferença entre ver, ter a visão e ter a clarividência. Porque a visão é quem desenvolveu a habilidade de ver, tá? O que não está no físico, o que está no espírito, ver o espírito. Ser clarividente é ver e saber o que está vendo, ver e saber se aquilo é bom ou é ruim, ver e saber se é o amparador ou se é o obsessor. Tá? Nós, réis mortais, que não sabemos ver, porque é o meu caso, a gente tem um tipo de evidência que dá para ser desenvolvido, com certeza dá, né? Mas não veio assim. Como é que a gente vai saber
se é o amparador ou é o obsessor. Você vai falar, agora danou-se, agora não vai dar certo porque eu não vou saber, agora eu tô à mercê, né? E eu vou virar uma bolinha aí jogada pra lá e pra cá, vão fazer o que quiser de mim. E aí eu vou ter a resposta para você. E aí começa a partir o seu exercício, né? Como é que você vai saber? Você vai saber sentindo. Aí você vai falar, Andresa, obrigada, né? Que fácil. Como é que eu vou sentir? Como é que eu vou sentir? Antes de falar como você vai sentir, eu vou explicar, nós vamos voltar só um pouquinho, tá? Que é aqui, ó. Lembra lá dos nossos corpos? Esses 3 corpinhos aqui, tá? O astral, o mental inferior e o mental superior. Porque existem 3 coisas aqui, tá? Do seu mental. Você tem que sentir, mas sentir, existe diferença entre emoção e sentimento. Então, primeiro, você precisa tirar o seu racional da jogada. Você precisa sair do racional, tá? Então, parar de querer entender o porquê de tudo. Então, esse corpo número 4 aqui, que é aquele corpo ovalado, você precisa deixar ele quieto, calar essa matraca, né? Deixar. Então, que são os processos de meditação que falam, mas não precisa ser uma meditação profunda, é só deixa o pensamento passar, porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente tá lá, todo mundo já se pegou rezando, aí vou rezar antes de dormir, rezo lá um pouquinho, aí passa um pensamento, e o que você faz? Ao invés de você deixar ele passar e continuar rezando, você vai com o pensamento embora. Não é assim? Você tá lá rezando, ai Pai nosso que estás no céu, aí vem lá o trabalho, ai porque eu tenho que fazer um negócio, daqui a pouco o seu pensamento tá lá no trabalho, você já não tá mais lá rezando. Então, quando a gente fala de sair do racional, é deixar esse monte de pensamento, é aquietar a mente, e se ele vier, deixa só ele passar, não vai com ele para onde ele for. E a diferença do sentir e da emoção, lembra que a gente falou que no corpo número 5, no astral, que é esse aqui, ó, ficam os nossos registros de emoção? Aqui ficam a nossa emoção, ou acelerada demais, né? A nossa ansiedade. A ansiedade junto aquele monte de coisa, uma emoção louca e mais um pensamento acelerado. Então, juntos os dois, ninguém segura. Ou então aquela emoção morta, né? Que é os processos depressivos, enfim. Então, você pode perceber que um processo depressivo e um processo de uma síndrome do pânico são processos, são doenças deste corpo, do corpo das emoções, só que um acelera e o outro diminui, não é? Então a frequência é diferente, um é extremamente acelerado e o outro é extremamente baixo. Então quando eu falo lá que você precisa sair do racional, eu tô falando dessas 2 partes, do astral, das emoções aceleradas, e tô falando da racionalidade, ok? Porque você precisa conseguir acessar este corpo, tá? O corpo número 3, que é o corpo que sabe o que você precisa. Então você tem que não entrar na emoção, mas entrar no sentir da sua alma, aquietar a mente um pouco, deixar os porquês, eu tenho que fazer, o que o outro vai falar se eu não fizer, eu tenho que pagar. Ninguém está falando que você não tem que pagar, ninguém está falando que você não tem que se preocupar, né, com quem está em volta, sem ser o egoísta, né? Mas você precisa conseguir sentir lá dentro de você o que é bom e o que é ruim para você,
tá? Independente da atitude que você vai trazer para o seu racional depois, como você vai lidar com aquilo e como aquilo vai trabalhar suas emoções para você trazer para sua realidade, você precisa saber o que você sente e o que é bom para você. E você só consegue isso calando o seu racional um pouco, calando o seu emocional, aquela coisa acelerada ou enfim, sem energia nenhuma, e entrando em contato com esse mental superior, com o seu sentir, com a sua centelha divina, com aquela parte de você que é Deus e tá aqui dentro. Então não adianta pedir para um Deus que está lá fora, porque o Deus que está lá fora vai falar com você através do Deus que está aqui dentro. Eu não estou dizendo que o Deus que está lá fora não exista, mas como é que ele conversa com você? Ele precisa falar, ele traz para cá, e aí você precisa falar com você. Você precisa escutar você, porque senão a influência que a gente falou lá do obsessor, ela vai estar a partir de uma influência mental lá das sinapses. Se você não conseguir escutar a essência que está antes da sinapse, que está dentro e que essa ninguém pode mudar, tá? Você nunca vai saber. Então você precisa aquietar isso para sentir lá dentro simplesmente se é bom ou se é ruim. Porque o emocional engana, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer, porque encasquetou, que quer com a cabeça, aí dá aquela sensação emocional, então é meu, aí vai lá e quebra a cara. Porque a gente não sentiu lá no fundo se aquilo era de fato, se quando você pensa naquela situação é gostoso ou dá uma sensaçãozinha ruim, né? Se aquece o seu coração ou se aperta, se é confortável aqui ou se dá aquele frio na barriga, porque diferente do que vocês pensam, frio na barriga não é uma coisa assim tão boa, né? O que aquece o nosso coração é que é de fato bom. Então a gente precisa aprender a sentir aqui. Independe do que vai acontecer depois, tá? A gente precisa sentir aqui. Vou passar esse slide para vocês verem aqui. A gente tem uma premissa, tá? Que ali, ó, é o sentiu, falou. Não necessariamente você vai falar para todo mundo o que você pensa, da boca para fora, né? Assim, sentiu e falei, dane-se o outro. Não é assim. Mas é o sentiu, falou para si. Gosto, não gosto. A partir daquilo que eu senti, não gosto, aí eu levo para o meu racional e falo como é que eu vou dar um jeito de não fazer aquilo que eu não tenho vontade de fazer. Vou ser sincero com o outro, vou falar, não vou na sua casa, mesmo você sendo meu amigo, porque aqui tem algo me dizendo que hoje, por qualquer motivo, é melhor eu ficar na minha casa. Isso não significa que eu não goste do meu amigo, ou que a gente deixou de ser amigo. Significa que hoje eu vou respeitar o meu sentir. Isso não tem nada a ver, você vai falar assim, Andresa, mas isso aí é egoísmo. Não, isso é amor próprio. Porque ou você respeita o seu sentir, para escutá-lo, para falar para você mesmo, é bom ou é ruim para mim, tá? E aí você respeita esse sentir, ou você vira a marionete dos outros que vai fazer com você o que você quer. E aí você não está respeitando a sua intuição, você está no ego. Porque o que é que o outro vai dizer, né? Como é? Por quê? Para quê? Eu tenho o quê? E aí você está virando a marionete sem saber quem é que está por trás disso. Porque lembra que a gente falou que ou é o amparador ou é o obsessor? Quem é que vai estar entrando lá no elétrico da sua sinapse nervosa para falar que você faz isso ou aquilo? Porque, gente, uma coisa é clara. O amparador, ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele já tem evolução. Então, ele vai respeitar que você faça ou não faça, mesmo às vezes sabendo que aquilo não é bom para você. Ele vai respeitar. Mas o obsessor não respeita o livre-arbítrio. O obsessor, ele vai te influenciar, porque ele ainda está num processo ainda evoluído,
né? Na verdade, ele ainda não chegou em alguns patamares, ou às vezes já chegou e já desceu, enfim, isso é uma outra história, né? Mas ele não respeita o seu livre-arbítrio e ele vai entrar na sua sinapse, você querendo ou não querendo. Então, quem é que toma conta de você? Quem é que vai cuidar do seu projeto de vida? Você. É você escutando o seu sentir lá, aquietando, e não precisa ficar 1 hora meditando. Quem gosta é ótimo, é uma delícia, mas não precisa. Basta fechar os seus olhos 1 segundo, que você na hora já sabe se aquilo é bom ou não é para você. Você sente a primeira coisa que vem. Por isso é o sentiu falou, sem passar pelo racional. Entendeu? É sem passar por esse racional. O racional, ele serve para depois que você percebeu, você orquestrar a manifestação daquilo que você quer. Pensou, penso, sinto e realizo, né? Aí já está na matéria. Nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de antes de tudo isso. Ok? A gente não está falando só do que está na matéria, a gente está além. E quem quer trabalhar com mediunidade, quem quer entender, se entender como médium, tem que entender isso. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que é muito engraçado, mas assim, é tão óbvio. Mas a gente não pensa. Eu nunca tinha pensado nisso. E quando me falaram, falei, caramba, é muito óbvio. Quando a gente é gerado na barriga da nossa mãe, o nosso coraçãozinho lá, começa a bater no 25º dia. A primeira coisa, quando a mulher vai, né, tá grávida, não tem nada, nenhuma barriguinha, nem sabe se tá grávida ainda, que ela vai lá fazer a ultrassonografia, a primeira coisa que tem, e é a única coisa que tem, é um coraçãozinho pulsando. O cérebro, ele vai ser formado a partir do coração. Então, gente, isso explica que é o seu sentir que vem primeiro e que todo o resto é o seu espírito, é a sua alma que vem antes do seu racional. Então você precisa começar a sentir. Trabalhar com a mediunidade é sentir o que é bom para você e aí se aliar aos amparadores, aqueles que têm o mesmo projeto que você, aos seus orientadores que ficaram do lado de lá, né, como numa equipe onde você desceu e eles ficaram para te apoiar. Mas vocês têm um projeto em comum. Então você precisa escutar esse sentir para que a sua vida comece a entrar no fluxo. Porque o que é seu é fácil, não é difícil. O que é seu sabe quando as coisas vão caminhando de uma maneira tranquila? É seu. Se está muito difícil, não é por ali. Isso não tem a ver com desistir. Não vou persistir porque está muito difícil. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você sente aqui dentro que é o seu, mas você ligou para aquele fornecedor 2 vezes e ele não te atende, não liga mais para aquele fornecedor. Você não está vendo? A vida está te explicando, está te mostrando. Não é esse, é outro. Ok? Então para perceber. O seu coração, ele vem antes do seu cérebro. Então sinta e depois leve para a racionalidade, para ela te ajudar a orquestrar para que você consiga aquilo que é bom para você ou para quem quer que seja, para o projeto ou para o planejamento, ok? Então, o seu sentir, gente, é o seu termômetro, é o seu manual de instrução, só que ele vem aqui dentro, né? Tem uma brincadeira que diz que assim, mas por que a gente não veio com o manual de instrução? A gente veio, só que para não perder, Deus colocou lá dentro. Então o seu termômetro, o seu manual está aqui
dentro. Então, essa mediunidade, você precisa aprender a sentir, a aquietar o seu cérebro e a aquietar a sua emoção e sentir só o que é bom e o que não é. E aí, você fala para você. E aí você orquestra a sua vida e deixa a sua espiritualidade, a parte dos seus amparadores te conduzir e não vira marionete dos outros. Então, se o seu sentir é o seu termômetro, o sentir do outro é o termômetro do outro. Então, eu não posso querer que o outro seja igual a mim. Eu preciso orientá-lo ao máximo, que ele sinta o que é bom para ele. Por isso aqui tem um monte de gente, aí eu vou fazer essa profissão porque essa dá dinheiro. Aí é infeliz, porque ele não sentiu. Aí o outro é extremamente feliz e desenrola e aquilo tudo dá certo porque ele seguiu o sentir dele. Então o seu sentir e o sentir do outro são diferentes. Então isso tem mais uma coisa que é importante demais nisso. Se eu tenho que respeitar o meu sentir, o outro tem que respeitar o dele. Se o outro não respeita o dele, porque ele não sabe, eu tenho que respeitar o sentir dele. Então, mais uma coisa muito importante na mediunidade é: ninguém muda ninguém. Se você passar a tentar mudar o outro, querer controlar a vida do outro a partir do que você sente, do que você acha que é bom, qual é a nossa diferença do obsessor? Que não respeita a gente só porque a gente não sabe. Ele não respeita. E quando eu não respeito o outro só porque ele não sabe, o que é que eu estou fazendo com ele? Estou influenciando a partir do meu querer. E isso é o quê? Isso é usar a mediunidade para o lado contrário. E aqui a gente está falando de respeito, de olhar para si, do seu respeito para com você e para com o outro e para com a vida. Então a mediunidade, gente, ela é muito mais simples. Ela é muito mais... A gente só precisa tirar o racional e o emocional e passar a sentir. E aí os espíritos amigos vão estar do nosso lado para conseguir orientar o que a gente precisa fazer, orientar como é que a gente vai seguir. E aí querer usar a espiritualidade ou a sua mediunidade em prol do outro, trabalhar com isso, é um outro processo. Mas aqui é a sua mediunidade na prática, é você no seu dia a dia se conduzindo, né? Olhando para dentro e sabendo quem é que está no comando, eu ou o outro, certo? Então agora eu quero que vocês fiquem com um vídeo, tá? Vamos assistir esse vídeo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो करके चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो
चले हिंदुस्तान चले चलो। Então, gente, se vocês querem influenciar o outro a mudar, toma atitude, seja o exemplo. Isso é a manipulação de energia. Isso é mudar o mundo. Não deixa ninguém fazer você acreditar que a gente é ruim, que não tem mais jeito. Tudo tem jeito. O mundo é abundante, é para todo mundo. Não deixa o medo tomar conta de vocês, né? E aí, quando você toma uma atitude de mudar, tudo muda no seu redor. Então é isso. Eu queria agradecer e eu queria pedir para vocês ficarem com essa reflexão, né? Do Deus que está dentro de vocês e da força que a gente tem para mudar a gente e o mundo a partir de uma influência boa. Eu agradeço. Até mais.